Olá, muito bem. O nosso tema de hoje, na nossa aula de Sociologia, é Poder e Política, Estrutura da Sociedade. Dois temas aí altamente delicados, poder e política, política e poder. Nosso primeiro tópico aí, o conceito de política, desagradáveis definições. Diante de tantos escândalos de corrupção e da imagem negativa que a mídia transmite, muitas das vezes, geralmente, o conceito de política tem recebido desagradáveis definições. A política é boa, é ruim? Ou será depende muito da forma como ela é passada, como ela chega até nós, certo? Aquela política da Grécia Antiga, dos filósofos, das grandes discussões nas praças gregas, essa é a essência da política? Ou será que a essência da política é essa atual, né? A política é um desdobramento natural do poder. Poder, outro nome, outra palavrinha, outra esfera da sociedade muito delicada. É o poder que corrompe as pessoas ou as pessoas corrompidas pelo poder? Quem que está certo nesse jogo aí de cartas, né? A política ela é um desdobramento natural do poder. Você que assume algum cargo político, você tem sim a grande possibilidade de ter o poder. Agora, a forma como você vai utilizar desse poder a seu favor ou não, depende das suas escolhas. Vemos aí diariamente, constantemente, políticos, estadistas, governantes, não só hoje, mas em toda a história, exemplos de governantes que tinham o poder nas mãos, mas não souberam aproveitar da melhor maneira possível usufruir desse privilégio, né? O poder ele deriva toda situação simples ou complexa. Por quê? Porque nós estamos falando de domínio exercido entre os membros de uma família ou em relação ao Estado nas suas intermináveis esferas de influência. Então, o poder ele pode ser tanto na nossa esfera familiar, no nosso círculo de amizades, como também em um alto escalão da sociedade. Então, sempre houve e sempre haverá o poder, seja ele de forma mínima ou na sua esfera máxima. O poder ele sempre vai estar existindo em nosso meio. Nós temos essa prerrogativa em nosso momento, em nosso meio, em nossa vida, o exercício do poder. Esse poder eu vou utilizá-lo ao meu favor ou pensando que eu estou usando a meu favor, mas na verdade ele está acabando por comprometer a minha essência. É um segmento de dominação, né? Você que tem o poder, você tem essa prerrogativa de dominar, e também de autoridade, que é o conceito paralelo de poder. Não necessariamente poder quer dizer que você vai ter autoridade. Você tem que ter autoridade sim, mas saber usar essa sua autoridade. Não ser um déspota, né? Um autoritário, uma pessoa que utiliza desse poder para reprimir as pessoas, subjugá-las, humilhá-las. Poder não é isso. A essência do poder não é essa. Tem que ser usada ao nosso favor. E vamos ver mais à frente outros conceitos, outras definições. Nosso próximo slide, ok? Bom, na sequência nós temos aí a natureza do poder. Como é que nasce esse poder? Como é que ele é gerado, certo? E como diz aí no nosso tópico, ele nasce da desigualdade. Todo poder ele nasce da desigualdade, pois sem ela não há poder, não há possibilidade de haver domínio, comando ou autoridade. Assim, no contexto puramente humano, podemos entender que a desigualdade social que gera, mantém e reproduz as instâncias do poder. O poder ele parte de você usufruir do momento em questão, de tirar vantagem de uma situação de desigualdade, na qual você percebe que você pode se sobressair daquela situação em que você está vivendo. Isso acaba te possibilitando uma oportunidade de ter esse poder nas suas mãos, tá? Quais são essas características da existência do poder? Esse fenômeno
ele apresenta algumas características que lhe são bem peculiares. Nós temos aí a liberdade, o comando, a hierarquia e influência. Tudo isso faz parte do exercício da prática do poder. São características elementares da existência do poder. Geralmente, quem tem um poder acaba tendo essa possibilidade de trabalhar com essas características. Claro que algumas ele vai poder utilizar de uma forma mais acentuada ou não. Tem pessoas que são mais fortes em comando, outras querem preservar a hierarquia, outras já usam o poder para libertar, para influenciar. Então depende muito da sua forma como você vai utilizar o poder. O poder é um fenômeno de classe. Karl Marx vai pegar isso como uma regra para analisar os fenômenos sociais. Podemos aqui dizer esse litígio, essa disputa entre burgueses e proletariados, certo? É um fenômeno puramente social, naturalmente fruto da desigualdade da sociedade. O poder é um fenômeno social, um fenômeno de classe. Ele não depende tanto do indivíduo em si, mas da classe em que ele pertence. Dessa forma, as relações de poder mais relevantes para o analista social são aquelas que ocorrem dentro, né, das esferas sociais. E aí, mas no caso, do lado econômico aqui, ele parte dos meios de produção, tá? O poder ele pode ser exercido de fora da legalidade ou aceitação social. É importante destacar que o poder ele pode ser exercido em circunstâncias que fogem da legalidade ou da aceitação geral de uma sociedade. Esse tipo de poder, podemos assim colocar como exemplo os criminosos, que de uma forma violenta ou não, eles demonstram utilizarem desse fenômeno, embora suas ações elas não possam ser legitimadas, pois claro e obviamente, né, a sociedade não aceita um roubo, um estupro, enfim, aqui dando aqui alguns exemplos, tá? Ela não tolera essa forma de poder que beneficia apenas uma parte de quem está praticando e a outra está sendo o quê? A outra está sendo lesada, prejudicada, tá? E o poder ele pode ser público ou informal. O indivíduo representa uma instância de poder e com isso ele acaba demonstrando aqui quem manda e quem obedece. Muito bem, queridos, esse foi o nosso tema de hoje, as formas de poder, que vocês possam ter entendido, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.